Eu quero falar sobre a grande tribulação. Se a igreja vai passar pela grande tribulação ou a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós temos ouvido a maioria dos teólogos e das denominações dizerem contundentemente que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E eles dizem isso baseado no que está em Efésios capítulo 1 e o que está baseado em Apocalipse capítulo 3, que lá diz, Apocalipse capítulo 3, para a igreja de Filadélfia, que assim como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E lá em Efésios capítulo 1, o texto diz que nós estamos esperando em Jesus, aquele que nos livra da ira futura. E ali eles dizem que essa ira futura é a grande tribulação, e eu lhe digo a você que não é. Esses dois versículos, eles estão sendo interpretados de uma forma equivocada, porque essa teologia que eles ensinam, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ensina também que a igreja não vai ver o anticristo, e é isso que nós estamos aqui para esclarecer nesse dia para os irmãos, que domingo passado nós falamos que a igreja vai sofrer ainda muito antes da vinda do Senhor, e hoje nós vamos ver essa questão. E nós vimos aqui, aí nos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 4, que o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, mais precisamente no verso número 3, ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, que Cristo não voltará sem que primeiro aconteça a apostasia e se manifeste o homem do pecado, ou seja, o anticristo, o filho da perdição, que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus. Então o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a igreja vai ver o anticristo, e os homens aí estão, os pastores estão dizendo que a igreja não vai ver o anticristo. O texto está dizendo quem vai. O texto está dizendo que a igreja só pode ser tirada depois da manifestação do anticristo, depois da manifestação dele. A igreja não pode de maneira alguma ser arrebatada, ser tirada da terra antes da manifestação do anticristo. Paulo está dando esse sinal para a igreja pelo Espírito Santo. Ele diz: de maneira alguma o arrebatamento vai acontecer sem que primeiro aconteça a apostasia e se manifeste o anticristo. É isso que Paulo está dizendo. Então, irmãos, entenda isso. A igreja só poderá sair da terra quando o anticristo se manifestar. Nós vamos ter que ver o anticristo, vamos ter que ver a chegada desse homem e o princípio do reinado dele. E quem é o anticristo? É um grande político que vai sair do meio de 7 reis, e ele já reinou uma vez e vai reinar de novo. Ele reinou uma vez, parou de reinar, e aí depois ele vai se levantar para reinar de novo, como sendo o 8º rei desses 7. E ele vai ter o poder de 10 nações à sua disposição, totalmente entregue a ele. Não tem nenhum país no mundo que tenha entregue a si o poder de 10 nações. Nenhum país no mundo tem isso. E o anticristo vai ter. Então ele vai ser uma grande potência militar aqui na terra. E também religiosa, porque vai se unir a ele o falso profeta, em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 11. E vai se unir a ele também a grande igreja prostituta, que não segue o evangelho de Cristo. E isso aparece lá em Apocalipse capítulo 17. Então ele vai se levantar, e a igreja estará aqui na terra. E com a manifestação ou a ascensão do anticristo, a igreja moderna, a igreja atual, a igreja que vai estar aqui para o dia do arrebatamento, a igreja moderna vai sofrer a maior perseguição de toda a sua história, porque agora vai ser uma perseguição global. Porque entenda bem, irmão, olha, do ano 30 até o ano 325, houveram 10 perseguições contra a igreja. 10 perseguições. Nero, Trajano, Domiciano, Técio, e 10 imperadores perseguiram a igreja. Mas entenda, foi apenas dentro do Império Romano. O Império Romano havia conquistado muitas nações, foi o maior império de toda a história mundial até hoje. Desde que o mundo é mundo, foi o maior império de todo o mundo, foi o Império Romano.
Embora houve o Império Medo-Persa, o Império Babilônico, e houve o Império Grego com Alexandre o Grande, mas o Império Romano foi o maior império de toda a história, de toda a humanidade. E ele dominou, só para você ter ideia, o Império Romano dominou a parte da Itália, da França. O Império Romano dominou a Ásia inteira. O Império Romano dominou muitos países. Todos, Israel e muitos outros. E esses países, essas nações, estavam todas sujeitas ao Império Romano. Pagar tributo, imposto para eles e submetidos às leis romanas. Eles tinham que obedecer às leis romanas. E a princípio eles tinham liberdade religiosa. O Império Romano tinha um tratado chamado de Pax Romano, que era isso, a paz romana. Que dava o direito, embora eles dominavam aquelas nações, mas ele dava o direito de cada nação adorar o seu Deus, e não tinha problema isso. Mas contra os cristãos, a igreja de Cristo, como o diabo estava por trás, né? Porque as outras religiões eram do diabo, do demônio mesmo. Mas o cristianismo não, era povo de Deus. E o diabo começa a mover esses imperadores, eles começam a perseguir a igreja dentro do Império Romano. Apenas a perseguição, a grande perseguição, desde no ano 30 já começou a haver perseguição contra a igreja, lá de Jerusalém, em Atos a gente vê, né? Mas aí, essa perseguição foi só lá dentro de Jerusalém. Ali, quando os judeus saíram de Jerusalém e foram para outras cidades, dentro do Império Romano, eles pararam de ser perseguidos, porque o Império Romano protegia eles, as leis romanas protegiam eles. Sair de Jerusalém e ia para outra cidade para poder não ser perseguido, e lá ter uma vida mais tranquila. Mas depois veio a perseguição romana. Em toda a cidade do Império Romano, a igreja foi perseguida. Agora, essa grande tribulação que a igreja vai passar antes do arrebatamento, vai ser uma perseguição não apenas mais dentro do Império Romano, que o Império Romano inclusive não existe mais, hoje existe apenas o país, né, Roma, né? A cidade de Roma, aliás, mas o Império Romano mesmo acabou-se. Então, mas essa perseguição agora que virá no último tempo, vai ser no mundo inteiro, em todas as partes do mundo, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, aonde tiver a igreja de Cristo, ela vai ser perseguida. Pastor, por que você está pregando isso, pastor? Porque, irmãos, a igreja de hoje, a igreja evangélica hoje, tem aprendido nos púlpitos, pelos pastores que eles confiam, que não vão ver o anticristo, não vão passar pela grande tribulação. Aí o que é que acontece? Já que eu estou aprendendo que eu não vou ver o anticristo, então quando o anticristo se manifestar, eu não vou reconhecer ele. Eu aprendi que eu não ia ver o anticristo. A igreja aprendeu que vai ser arrebatada, depois é que o anticristo vai se manifestar, a igreja não vai mais estar aqui. Aí quando o anticristo levantar, a igreja não vai conhecer que é ele, porque aprendeu que não ia ver ele. Então estou pregando aqui para que vocês que estão aqui ouvindo, vocês que estão ouvindo em casa, na internet, qualquer lugar, para que vocês tenham convicção que nós veremos o anticristo e nós passaremos por uma grande tribulação. Então nós vamos ver em Apocalipse capítulo 13, como é que vai ser aqui essa grande tribulação, que vai ser a maior tribulação que a igreja já passou em toda a sua história. A maior, eu repito, a maior em termos territoriais, porque vai ser a tribulação no mundo inteiro. Não é a maior em termos de sofrimento, porque a igreja, até o século IV, né, até o ano 325 por aí, 326, a igreja sofreu tribulações, irmãos, mortes brutais, assassinatos brutais. Então, é uma grande tribulação, não por conta da brutalidade dos assassinatos com os quais nós vamos morrer, mas é uma tribulação porque vai ser uma tribulação espalhada em todo o território mundial. Mas vamos ver aqui, Apocalipse 13, a manifestação do anticristo e a perseguição dele contra a igreja. Do versículo 1: E pus-me sobre a areia do mar, vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre o chifre 10 diademas, que são coroas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. Isso aqui, essa besta, irmão, lá em Apocalipse 17, ele explica o que é isso, né? Que são reis, certo? Não é um monstro que vai surgir, aqui são reis, né? O anticristo, a besta é o anticristo, e esses reis que vão estar com ele, esses 10 chifres que são 10 reis, e essas 7 cabeças, que é exatamente do lugar de onde ele vai vir.
Verso 2: e a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso e a sua boca como de leão. O dragão, que é Satanás, o diabo, deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Quão grande poder ela vai receber? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Agora presta atenção no verso 7, ó. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém. Então, perdão, lê o verso 9 e 10. E se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, irmãos, tem um celular aí, Zezinho? Celular? Daí. Então, irmãos, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui surgindo do mal um animal, um monstro. E esse animal, irmão, ele é apenas uma linguagem simbólica, figurativa. Essa besta é o anticristo, tá? Essas 7 cabeças é o reinado do país onde ele vai surgir, que ele é um desses 7 reis, vai ser o 8º, vai reinar de novo. E essas 10 chifres que estão com ele, são 10 nações que vão se aliar a ele. Em Apocalipse 17 explica isso. E aqui mostra, irmãos, que ele vai exercer um poder militar tão grande no mundo, que todo mundo vai parar diante dele e vai dizer quem é semelhante a ele e quem pode guerrear contra ele. E ali o texto mostra muito claramente, que é o que interessa para nós que essa manhã, que foi permitido ele fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu a ele poder sobre cada tribo, língua e nação. Então quem são os santos? A igreja. Os santos são aqueles que Deus separou para servir. Somos nós. O santo não é aquele quadrozinho que você tem pendurado, aliás, que os católicos têm pendurado na parede. Não. Os santos é a igreja. Claro, Maria foi santa, né? Os apóstolos foram santos. Agora, aquele quadro ali não tem nada de santo. Pelo contrário, aquilo é maldição. Aquilo é maldição. Quem tem aquilo dentro de casa, tem maldição dentro de casa. Deuteronômio capítulo 7, verso 25 e 26 diz isso claramente. Não meta coisa amaldiçoada da sua casa, para que você não seja amaldiçoado igual a ela, tá? Botou a imagem de qualquer um ali, botou maldição dentro de casa, porque Deus é espírito, e nós temos que adorar Ele apenas em espírito e em verdade. É isso que a palavra de Deus ensina. Mas enfim, os santos é a igreja, tanto a igreja do passado, dos apóstolos, como a igreja de hoje, em todas as gerações. Então ele diz aqui que o anticristo vai se levantar para fazer guerra aos santos e vencê-los. E quem é os santos? A igreja. Então ele vai exercer poder, meu irmão, para guerrear contra a igreja. E ele vai ser permitido por Deus, ele guerrear contra a igreja e vencer, matar muitos de nós. E essa perseguição, irmão, ela vai ser, você viu que foi dado a ele poder sobre toda tribo, língua e nação, ou seja, o mundo inteiro. Ele recebeu poder para dominar o mundo inteiro. Embora, claro, vai ter nações que a princípio não vai querer se dobrar diante dele, mas pelo menos em diplomacia, né, ele vai exercer autoridade ali em todo lugar do mundo. Então essa perseguição vai ser em todo o mundo. Ele vai se levantar para isso, perseguir a igreja, e vai fazer guerra contra os santos e vencê-los. Ele está perseguindo a igreja no mundo inteiro. E aí, no capítulo 13 ainda, no verso 11, aparece aí um novo personagem que vai se unir a ele, certo? Que é chamado de o falso profeta, e a perseguição vai ser brutal. No verso 11 diz: e vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro, e falava como o dragão. Como o dragão.
certo? Então lá em Apocalipse 19:20 diz que esse aqui é o falso profeta. Falso profeta. Então vai se unir ao anticristo, certo? Esse falso profeta, que o anticristo representa a política, e o falso profeta representa a religião. E então, meu irmão, eles vão perseguir de uma forma brutal a igreja. E a perseguição vai ser uma perseguição de uma forma minuciosa contra os verdadeiros seguidores de Cristo, em todo o mundo, e em morte em massa contra aqueles que são considerados como rebeldes ao sistema de paz mundial. Porque o anticristo, certo, que é a besta, junto com o falso profeta, que é a outra besta, eles vão trazer para o mundo um sistema de paz mundial, onde eles vão conseguir unificar a moeda, o comércio mundial vai ser unificado, onde eles vão conseguir trazer uma certa paz para o mundo, onde ele vai conseguir trazer benefícios para a sociedade, para o mundo inteiro, resolver o problema financeiro mundial, essa crise financeira mundial, essas guerras que tem no Oriente Médio, que ninguém nunca conseguiu resolver. A ONU peleja desde que foi criada, nunca conseguiu. Tem guerra lá todo dia, toda hora. Tem mortes todo dia, toda hora. Se você ligar o Jornal Internacional, você vai ver. Então ele vai conseguir resolver esse problema. Não vai mais ter isso. Você não vai mais ligar o jornal e dizer: houve um bombardeio lá na Síria, um homem-bomba explodiu lá em tal lugar. Você não vai ver mais essa notícia, porque o anticristo junto com o falso profeta vão conseguir resolver isso, meu irmão. Eles vão conseguir unificar até as religiões. Até as religiões. E claro, a igreja não vai se submeter a esse sistema dele, porque também aqui o versículo diz aqui que ele vai fazer uma imagem à besta e vai dar ordem para que a imagem viva, e vai mandar matar todos aqueles que não quiserem adorar a imagem da besta, e aqueles que não receber o sinal do seu nome, o sinal na mão direita ou na testa, não vão poder comprar nem vender. E a igreja verdadeira que vai estar aqui, que são os santos que estão sendo perseguidos, não vão aceitar esse sistema, obviamente. A igreja verdadeira jamais vai se dobrar diante da imagem da besta. A igreja verdadeira jamais vai aceitar o sinal da besta. A igreja santa do Cordeiro, ela na hora que vê esse homem se manifestar, vai reconhecer imediatamente: esse é o anticristo, esse é o falso profeta. E nós vamos pregar contra, vamos protestar: irmãos, esse é o anticristo, falso profeta, não coloque o selo não. E nós vamos ser tidos por rebeldes, irmãos. A própria igreja evangélica, que não é convertida ao evangelho, essa parte prostituta da igreja evangélica que não segue o evangelho, vão ser os primeiros que vão perseguir a gente. Eles vão nos perseguir porque, rapaz, como é que pode? O homem resolveu para a mão do mundo, tanto benefício que ele trouxe. Todo mundo hoje tem dinheiro, tem prosperidade, ninguém mais é assaltado, ninguém precisa nem usar dinheiro, tem um sinal na mão, tem um sinal na testa. O homem unificou as religiões, não tem mais bombardeio lá na Síria, no Irã, no Iraque, lá em Jerusalém. E você vem me dizer que esse homem não é gente boa, rapaz? E eles vão ter a gente por rebelde. E por conta disso vão nos perseguir minuciosamente. Onde tiver um cristão, eles vão perseguir. Vai acontecer como aconteceu em Jerusalém, na primeira perseguição da igreja. Se ele não encontrasse a igreja, ele pegava o parente. E pegava o parente: bora, você é cristão? Não, sou não. Mas tem gente cristã na sua família? Tem. O cara, para não morrer, dizia: tem gente cristã. E Jesus disse lá o quê? Até pelos pais, irmãos, familiares, vocês vão ser entregues. E assim o povo ia sendo entregue. E do mesmo jeito vai ser. Nós não vamos poder, irmão, preste bem atenção. Quando chegar este tempo, nós não vamos poder nem sequer ter uma residência fixa. Nós não vamos poder sequer nem ter o confortozinho que a gente tem hoje para dormir na caminha. Os verdadeiros cristãos estarão sendo perseguidos, tendo que fugir e se esconder. No tempo do Império Romano, no tempo da perseguição lá dentro da Judéia, os cristãos fugiram para outra cidade e ficaram livres da perseguição. Mas a gente não vai ter para onde fugir. Aonde nós fugirmos, nós vamos estar sendo perseguidos. Quando a perseguição foi dentro do Império Romano, quando os cristãos saíram dentro do território romano e iam para outra cidade, pronto, a perseguição parava. Mas aqui não, tanto faz a gente estar aqui como ir lá para o Japão, para os Estados Unidos, para qualquer lugar, a perseguição está em qualquer lugar. E nesse tempo muitos de nós, irmão, vamos morrer. Haverá sede, haverá fome para nós, haverá necessidades, escassez, haverá enfermidades, haverá problemas, haverá lutas, haverá dificuldades, angústias, terror.
Esse tempo aqui é de grande tribulação para a igreja. E se a igreja não aprender que vai passar por isso, a igreja não vai se preparar. Se nós ficar com esse negócio, na igreja não vai passar não, aí ninguém vai se preparar para isso. O anticristo aparece, não é o anticristo não, nós não vamos ver ele, aí vai pensar que não é. O anticristo começa a implantar o sistema dele, não é o anticristo não, rapaz, isso aí é uma benção aí, porque nós não vamos ver o anticristo, aí todo mundo vai. Então a gente tem que entender isso, irmão. Então, a perseguição vai ser contra a igreja, porque nós vamos ser tidos por rebeldes. Aqui em Apocalipse 14, do verso 9 ao 3, vamos ver agora essa perseguição. Como vai ser a perseguição contra a igreja? O que é que vai acontecer com a igreja nessa perseguição? Apocalipse capítulo 14. 14, verso 9. Seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebeu o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebeu o sinal do seu nome. 12, está aqui a perseguição, ó. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. O que é que ele está dizendo aí, irmão? Ele está dizendo o quê? Bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque vão ter que morrer, porque se aceitar o sinal da besta, vai ser atormentado por todo sempre, como diz o mensageiro. E então, não vamos aceitar, e por não aceitar, vamos ser mortos. Aí também, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz, aqui fala dos que vão morrer nesse tempo. E Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aquele quem foi dado o poder de julgar. Agora presta atenção, ó. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui ele está vendo a alma de quem? De quem foi degolado pelo testemunho de Jesus, porque não quiseram aceitar o sinal da besta. Ele falou aqui. Então vão ser degolados, decapitados, terão suas cabeças arrancadas. Lá em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse 7, mostra mais uma vez aqui, também, esses perseguidos. Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas, olhei, eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todos os povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com as suas palmas nas mãos. Aqui é a igreja lá perante o Senhor, já no céu. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. Presta atenção, aqui você vê que está todo mundo lá no céu, diante do trono de Deus, alegre, feliz, maravilhados por estarem lá. Aí chega um dos anciãos, verso 13, e falou a João dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Aí João diz o seguinte no verso 14: Senhor, tu sabes. Quer dizer, eu não sei, mas o Senhor sabe. E ele me disse: esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Está vendo? Quem são esses aí que estão vestidos de branco? Essa multidão. E João diz: eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele diz: esses são os que vieram de grande tribulação. Ou seja, passaram por grande sofrimento e agora chegaram lá. Seremos nós, amados, amém? Junto com os outros que já estão aí sofrendo. Por isso, verso 15: por isso estão diante de Deus, do trono de Deus, e os serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra.
Nunca mais terão fome, por quê? Porque passaram fome. Nunca mais terão sede, por quê? Porque passaram sede. Nem sol, nem calor algum cairão sobre ele, porque os lugares que nós vamos ter que fugir e se esconder são lugares totalmente sem conforto algum. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Por quê? Porque houve muito choro. Houve muito choro. Agora, em compensação, ele diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais passarão desconforto ou tribulação. Tem essa glória a Deus, e por toda a eternidade. Agora você imagina, irmão, essa perseguição no tempo dos primeiros cristãos. Você lembra o apóstolo Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo 7, dizendo: é bom que o jovem não se case. Eu aconselho você não se casar, para você não ter tribulação na carne, porque o cara vai casar, vai ter filho. Aí dentro de um contexto daquele, cheio de perseguição, você para ser perseguido só é mais fácil, é melhor. Você já está aí sozinho, não tem mulher, não tem filho, não tem marido, para você fugir, se esconder, você não tem que se preocupar com ninguém. Mas tendo filhos, esposa e marido, aí fica mais complicado. Porque de repente eles pegam o teu filho e eles matam. Oi? O sofrimento é maior. Só para você ter uma ideia, no tempo das cruzadas, houveram 7 cruzadas. Aliás, 5 grandes cruzadas. Cruzadas, eles iam lá em nome da igreja, né? Igreja católica, né? Que se considerava poderosa, né? Iam em nome da igreja para matar o povo que não seguia a doutrina deles. E houve uma cruzada infantil que não é contada entre, a cruzada das crianças que não é contada entre as cruzadas. E era uma cruzada destinada somente a matar as crianças, que eram filhos das pessoas que não serviam a ele. Então nesse período, irmão, essa perseguição vai atingir nossos filhos também. Então por isso, às vezes o pessoal: pastor, você não quer fazer outro filho? Não, só tem um. Eu digo: meu irmão, se nós já estamos doidos para sair daqui, nós vamos botar mais aqui para quê? Para sofrer? Esse mundo não presta mais para nada, meu irmão. Vou botar mais filho aqui para quê? Um está ótimo, glória a Deus pelo meu filho. Mas eu não quero mais colocar filho nesse mundo, porque este mundo não presta mais para nada. Ele está cada vez piorando mais para nós que somos a igreja. Eu vou botar uma criança aqui só para sofrer, meu irmão? Só para sofrer? Então é melhor não. Então, meu amado, então essa perseguição vai chegar. E ele, como ele diz aqui, né? Nós estamos vendo aqui os santos lá sofrendo, que sofreram, né? Vamos ver lá em Daniel agora. Abre o livro de Daniel. Lá, depois de Ezequiel, no Antigo Testamento. Livro do profeta Daniel. É já no finalzinho do Antigo Testamento. Daniel. E depois de Daniel já vem Oséias, né? Daniel capítulo 7. Vamos ver aqui também. Daniel também teve uma revelação também um pouco sobre essa perseguição. Daniel capítulo 7. Daniel. Obrigado, Júnior. Capítulo 7. Versículo 23 até o versículo 25. Olha a perseguição. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés e fará em pedaços. 24. E quanto os 10 chifres, 10 pontas, 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. O que é que ele está dizendo? Que ele proferirá a palavra contra o Altíssimo, que é Deus, e destruirá os santos do Altíssimo, que é a igreja, que é o povo de Deus. E isso vai ser dado, esse poder a ele, por um tempo, e tempos e metade de um tempo, certo? Então, ele, por um período, a igreja vai estar entregue nas mãos dele, para que ele possa destruir os santos, destruir é matar, acabar. Então no capítulo 8 agora, capítulo 8, verso 12
diz assim, olha o que é que ele vai fazer também. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra, e fez isso e prosperou. A verdade é a palavra de Deus, ele vai lançá-la por terra, né? Infelizmente hoje as pessoas já não acreditam mesmo mais, na própria igreja evangélica não crê mais no evangelho, na palavra de Deus, na verdade. Eles levam a Bíblia, mas na verdade eles não creem. Eles apenas distorcem a Bíblia do jeito que eles querem e pronto. E quando chegar o anticristo, simplesmente ele vai lançar a verdade por terra e vai fazer isso e prosperar. Verso 23 e o 24 diz assim: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Então olha o poder dele, irmão. Ele tanto destrói os fortes que se opõem a ele, como também o povo santo, que é o povo de Deus. E ele destrói isso, destrói de uma forma maravilhosa, ou seja, extraordinária. E ele faz isso e prospera. Ele diz, ninguém pode deter ele. É um tempo, ele está agindo ali por um tempo, que Deus determinou. Agora Daniel capítulo 11. Daniel 11. Daniel 11, verso 32 ao 36. Diz: e aos violadores do concerto, ele com lisonja perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza nesse tempo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo por muitos dias. Um instante. Ele diz o quê? Que o povo que conhece a Deus vai perseverar. E nessa perseverança, nós vamos ensinar muitas pessoas a verdade, abrir os olhos de muita gente. Todavia, ensinaremos, porém, ao mesmo tempo, cairemos pela espada, ou seja, seremos mortos. Quando nós estamos ali ensinando, por exemplo, estamos aqui pregando, ensinando, pessoal, o anticristo está aí, está aqui as profecias se cumprindo, muita gente vai abrir os olhos, de repente a gente chega ali mesmo na hora, é pego, leva preso e lá é morto. Então, vai ser dessa forma. Vamos se esforçar nesse tempo, muita gente vai abrir seus olhos, mas à custa de quê? Daqueles que estiverem pregando, vão ser presos e mortos, né? E os que estão se convertendo também, já estão se convertendo também, preparando-se também para ser perseguidos. Porque, pastor, eu não posso ficar dentro de casa, trabalhando, vivendo a minha vida normal, sendo um cristão, sem dizer que eu sou? Não pode, por quê? Porque você vai ter, se você quiser viver essa vida em casa, você vai ter que colocar o selo da besta. Que ninguém vai poder comprar 1 quilo de farinha se não tiver o selo da besta. Ninguém vai poder pagar o colégio do filho se não tiver o selo da besta. Você só vai poder receber o seu salário no seu emprego se você tiver o selo da besta. Então não vai ter como você ficar em casa trabalhando normal, você até podia tentar. Mas aí não, para poder ser, lá na empresa, você poder receber seu salário, você tem que ter o selo. Porque agora não é mais entregue em dinheiro, nada. É um sistema aí moderno, né? De depósito que não tem mais cartão de crédito nem nada. É só aqui, através da mão ou da testa. Então não tem como. Então ele diz aqui no verso que nós vamos ensinar muitos, mas vamos ser mortos. Caindo eles, verso 34, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonja. Alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei, que é o anticristo, fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado, isso será feito. Amém. Então quer dizer, ele vai se engrandecerá contra tudo que se chama Deus. Isso é o anticristo mesmo, porque lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 4 diz, que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, não vai aceitar nada, só ele que quer ser Deus, adorado. E contra os Deus dos deuses, que é o nosso Deus, ele vai falar coisas incríveis, blasfêmias incríveis. E ele será próspero em tudo que ele fizer. Ele vai, até que o tempo da ira de Deus se complete nele. Deus está deixando, não, deixa ele ter um tempo, para
para ele fazer isso. Quando o tempo se cumprir, aí Deus não deixa mais. Mas até que o tempo se cumpra, ele vai ter o direito de fazer tudo que ele quiser e prosperar. Toda a maldade que ele quiser, ele vai conseguir fazer e prosperar. Então, irmão, essa perseguição, irmão, vai ser uma perseguição violentíssima no mundo inteiro, como nós vimos aqui. E nós vimos aqui claramente que a igreja vai ver sim o anticristo, e ele vai sim fazer, nós vimos vários textos provando isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos 6 textos, 3 em Apocalipse e 3 em Daniel, provando que nós vamos ver o anticristo, e que nós vamos ser perseguidos por ele brutalmente, e mortos, muitos serão mortos. Então, irmão, essa perseguição vai ser assim. Essa perseguição para quem é? É para a igreja que estiver aqui para o dia do arrebatamento, certo? Se nós só não vamos passar por isso se nós morrer antes. Nós morrer antes, né? Aí é aquela coisa, ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Mas nessa situação aí é melhor, né, irmão? Melhor morrer antes. Agora é claro, a gente estando preparado em santidade, obediência, você morrer, pronto, você não tem que ter medo, porque você vai direto. O que é a morte? Está aqui, você está vendo o meu corpo, você não está vendo minha alma. Mas o que dá vida ao meu corpo é a minha alma. Tá aí, eu vinha na Kombi agora ali, a Kombi deu pré gasolina, eu parei. Aí os meninos foram lá para resgatar ela lá. A Kombi, você está vendo a Kombi, você não está vendo a gasolina nela. Mas o que dá força para ela andar, o que é? A gasolina, o combustível. Então a mesma coisa é o corpo da gente. O que dá vida a nós é a alma que está dentro dele. E a morte nada mais é do que o quê? Que a alma saindo do corpo. Aí o corpo, igual um carro sem gasolina, vai ao pó. E a alma viva, se ela estiver com Cristo, ela vai direto para o paraíso. Lá para ficar em repouso, em gozo, esperando a ressurreição do corpo, que é no dia do arrebatamento, para poder entrar num corpo que Deus vai dar glorificado, para poder subir para o céu. Agora, se ele morrer sem Cristo, a alma dele sai vivinha lá, direto já para o inferno. E já vai direto para o tormento. Também para ficar lá, para esperar a ressurreição, para voltar para o corpo que Deus vai dar para ele, para depois ser jogado no lago de fogo e enxofre. Então isso é a morte é isso. É algo simples. Então não tem, a gente, vixe, rapaz, o cara morreu aí, que coisa terrível. Não, meu irmão, o cara nem sentiu, o cara nem viu. Ele está lá, ele não pode, como nós estamos aqui, não pode ver lá, não é verdade? Do mesmo jeito, eles estão lá e não pode ver aqui. Não pode ver aqui. Então, a morte é isso. Então então não tem que ter medo da morte. A gente tem que se preparar para esse momento. Se preparar como, pastor? Preparar obedecendo a palavra de Deus, guardando a palavra do Senhor, para que estejamos prontos, para que na hora que a nossa alma sair, como disse Jesus para aquele ladrão na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Na hora que a gente sair desse corpo, ir direto para o paraíso, ficar lá com o Senhor. Não tem que ter glorioso, irmão. Várias pessoas que tiveram experiência, né? Eu conheço pelo menos 2 pessoas pessoalmente, né? Teve outros que contaram também, né? Na internet você tem algum povo que conta umas experiências quase morte, alguma coisa do tipo. Eu conheço 2 crentes, 2, e já ouvi falar de outro relato. Eu conheço esses 2 que falaram para mim. Já ouvi falar de irmãos aqui que também conhecem também, que tiveram um relato que estavam numa UTI aí, sei lá, estavam em alguma situação de perigo, de risco. E de repente eles se viram lá num lugar, num paraíso, tremendo, lindo, glorioso. E lá de repente chegava um ser brilhoso para ele e dizia: olha, você não vai poder ficar aqui agora, ainda não é do seu tempo, você tem que voltar. E a pessoa dizia: eu não quero voltar, por favor, eu quero ficar aqui, só para você ver o que é a morte do crente. A gente está aqui, a família, tudo, né, Ivan? Aqui todo mundo, e lá, foi lá no paraíso, e lá o anjo veio e disse, o cara estava tão glorioso lá, e disse: você tem que voltar, não chegou a hora. Ele: não quero voltar, por favor, eu quero ficar aqui. Não, você não pode, você tem que voltar. E a pessoa teve que voltar, né? Então assim, meu irmão, é algo glorioso, meu irmão, é algo glorioso. Os cristãos desejavam isso, desejava partir logo e estar com Cristo. Então nós só não vamos passar por essa grande tribulação se a igreja morrer, nós morrer. Mas os que estiver vivo nesse tempo vão passar pela grande tribulação, né? Pela grande tribulação. Então, e essa perseguição, essa grande tribulação que vai vir contra a igreja nesse período, porque eu já expliquei para a igreja que a Bíblia fala de pelo menos 4 grandes tribulações. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, a Bíblia fala de 2 grandes tribulações.
lá, muito claramente, tribulação, uma grande tribulação para os crentes daquela geração, da igreja primitiva, e uma grande tribulação para a nação judaica, aquela grande tribulação, que foi a maior tribulação que o povo judeu já sofreu. Por quê? Porque começou no ano 70, terminou em 1948, quase 2000 anos de tribulação, longe da sua pátria. Nesse período de grande tribulação, que durou quase 2000 anos, o Hitler matou quase 6 milhões de judeus. Os judeus não podiam voltar para a sua terra como nação. Enfim, foi um período terrível para os judeus, longe da pátria, sendo perseguido e morrendo. 6 milhões de judeus foram assassinados, que o Hitler queria acabar com a raça do povo judeu. E ela terminou em 1948. Houve essas duas primeiras grandes tribulações, já se cumpriram. Agora falta mais duas grandes tribulações. Você vê que uma contra a igreja e outra contra o povo judeu. Agora, vai vir uma grande tribulação no período do anticristo, que é a grande tribulação contra a igreja que vai ser arrebatada. E depois da saída da igreja, que é o que eu vou pregar hoje à noite na igreja, hoje eu vou pregar hoje à noite isso, que depois do arrebatamento da igreja vai vir uma grande tribulação para o mundo. O mundo inteiro vai passar uma grande tribulação depois do arrebatamento da igreja. Hoje à noite a gente vai falar disso. Então, tem essas quatro grandes tribulações. E essa grande tribulação que nós estamos pregando aqui hoje é a grande tribulação que precede o momento do arrebatamento, com a manifestação do anticristo perseguindo a igreja no mundo inteiro, junto com o falso profeta. E essa grande tribulação, irmão, ela vai durar até o arrebatamento, pois somente com a manifestação de Cristo é que a igreja vai ser aliviada dessa grande tribulação, tá? Nós vamos conferir o que hoje estou dizendo, aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo de número 21 e 22. Daniel 7, verso 21 e 22. Daniel 7, verso 21 e 22. Aqui termina a grande tribulação para a igreja, somente quando Cristo vier arrebatar. Porque Cristo vai vir arrebatar a igreja nesse período da grande tribulação, tá? Ele diz assim: eu olhava, e eis que essa ponta, né, que é o anticristo, a ponta é um chifre, né? Fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo ao santo do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Amém. Ou seja, ele vai fazer guerra aos santos, a nós, a igreja, né? Até que se manifeste o ancião de dias, que é aquele que vem nas nuvens para resgatar a igreja. Aí quando se manifestar Jesus no arrebatamento, é que a grande tribulação vai ter fim, tá? Então em Daniel também, capítulo 7, agora no verso 9, vamos lá, Daniel 7, verso 9, 10, a gente vai ler alguns versículos alternados para poder a gente ganhar tempo. Daniel 7, verso 9 e o verso 10 diz: e continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono era uma chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. E assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Verso de número 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Aqui ele fala, Daniel não sabe o que ele está vendo, mas ele está vendo Jesus, né? Ele não sabia, Jesus não tinha se manifestado ainda. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino único que não será abalado. Oh, glória. Verso 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu, de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Vai ser dado a quem? O reino, o domínio debaixo do céu e a majestade ao povo do santo do Altíssimo. Quem é? A nós. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém. Então, no momento dessa grande tribulação, dessa grande perseguição,
Vai acontecer, a igreja está sendo perseguida, sofrendo, mas nós estamos guardando a fé, estamos fugindo para não morrer, estamos se escondendo o máximo que podemos. Outros irmãos ali mais ousados, usados por Deus, estão pregando nas ruas, estão protestando, estão avisando ao povo do perigo que está aí, e sendo mortos e assassinados. Nós fugindo com nossas esposas, nossos filhos, passando fome, passando problemas de enfermidade, passando sede, passando dificuldade, tendo que dormir dentro de buracos, de pedras, de cavernas, sei lá de que mais, dentro do mato, meu irmão, e a igreja sendo perseguida brutalmente em todas as partes do mundo. Aí de repente vem o ancião de dias, de repente tudo fica escuro no momento, meu irmão, o mundo não sabe o que vai acontecer, tudo parou, tudo escureceu, um grande terremoto, tsunamis, maremoto, e de repente uma luz brilha no céu. É Jesus, o ancião de dias, dá ordem para que a trombeta seja tocada, um grande barulho, o céu inteiro fica olhando, meu Deus, o que é isso? Todo mundo apavorado, todo mundo assustado, e de repente ele dá ordem, o arrebatamento acontece, a igreja é tirada num abrir e fechar de olhos, e sobe para reinar com o Senhor para todo sempre, e um tempo de glória começa para a igreja. Aí o céu que se abriu para a vinda de Jesus buscar a igreja, agora se fecha, meu irmão, e o povo que fica aqui, a igreja desviada, a igreja apóstata, e o resto das nações que seguem o anticristo, ficam aqui agora, para beber das 7 taças da ira de Deus, que nós vamos falar domingo que vem. Assim será, e assim se cumprirá a profecia que está escrita em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, quando ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que tivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. O tempo de tribulação, de perseguição virá para a igreja, mas quem for fiel a Deus hoje e até esse tempo, gozará uma glória que nunca mais se acabará, meu irmão, e nós estaremos lá. Meu Deus, que glória é essa, que lugar glorioso, lindo, maravilhoso. Estamos livres de doença, de problemas, de luta, dificuldade, de pobreza, de miséria, livre de perseguição, de tentação. Estaremos vendo Deus, vendo Jesus e reinando lá por toda a eternidade, meu irmão. Essa é a herança, essa é a promessa. Então temos que nos preparar hoje para esta grande tribulação, para que possamos ser firmes nesse momento, nesse tempo. E você que está ouvindo essa palavra na internet, agora eu paro para falar para eles, irmãos, para você que me ouve aí. Se esse pregador aqui morrer, essa mensagem vai ficar para vocês saber o que vai vir no período do anticristo. E vocês que viram que um povo desapareceu, que a igreja foi tirada, podem ter certeza que não haverá mais oportunidade para vocês, nem chance. A igreja, quando vocês virem, vocês que estão me ouvindo agora aí na internet, num CD em casa, passando de uns para os outros, enfim, assustados com o que vocês estão vendo acontecer aí, que desapareceu um povo, que estão dizendo que foi ET, que foi disco voador, que foram incinerados, enfim. E vocês estão vendo aí o mundo está num caos. Eu quero dizer para vocês que a igreja foi arrebatada de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 16 ao 17. A igreja agora está na glória com o Senhor, e vocês vão sofrer o pior momento que o mundo já passou. Vocês vão sofrer como nunca sofreram, e o pior, vocês não têm mais oportunidade de salvação. Todos vocês serão condenados, não haverá mais oportunidade. Eu deixo esse recado aqui para vocês, para que vocês possam saber o que vai acontecer e o que está acontecendo. Por mais que as autoridades digam qualquer coisa, pode ter certeza, foi o arrebatamento que aconteceu. Por isso a igreja não está mais aqui. Se você procure as igrejas, você vai ver que muitas igrejas ficaram porque não seguiu o evangelho. Mas veja as igrejas sérias que pregavam a verdade, você vai ver que todos eles desapareceram. Ficaram apenas uns poucos. E pode entrevistar eles, conversar com eles, que eles vão falar para vocês o que está acontecendo. Então, igreja, essa é a palavra do Senhor para nós.